Olá a todos, eu sou acadêmica da Universidade Estadual do Amapá, tendo um curso de licenciatura em Química, e este trabalho é da disciplina de Química Ambiental, ministrada pelo professor Daímio Brito, sobre o tema enxofre hexafluorado. E estudos relatam que ele pode estar presente na atmosfera de forma estável durante milhares de anos. Ele também é conhecido como hexafluoreto de enxofre e ele é um composto químico inorgânico formado pelos elementos químicos enxofre e flúor com a fórmula química SF6, sendo um gás inerte mais pesado do que o ar, com geometria molecular octaédrica. E vale ressaltar que a taxa de hidrólise do hexafluoreto de enxofre é extremamente baixa. Isto deve-se ao pequeno átomo de enxofre de raio pequeno, o que resulta em 6 átomos de flúor que formam um obstáculo estéreo maior à volta, e sua entalpia de formação é de 1.220 kJ por mol, também sendo de menos 74 kJ por mol. Assim, o raio do átomo de flúor e o raio do átomo de enxofre causam uma molécula muito estável de hexafluoreto de enxofre em conjunto. Sendo assim, não é uma ligação fácil de dissociar. Agora, sua utilidade. Ele é amplamente utilizado como dielétrico gasoso em vários tipos de equipamentos elétricos, tais como comutadores, transformadores, condensadores e disjuntores. Tem também sido utilizado como dielétrico em frequências de micro-ondas e como meio isolante para as fontes de alimentação de máquinas de alta tensão, pois ele tem uma rigidez dielétrica cerca de 2,5 vezes a do ar para as pressões atmosféricas a 60 Hz em campo homogêneo, sendo geralmente pressurizado entre 3 e 5 vezes a pressão atmosférica, e neste caso a rigidez dielétrica atinge até 10 vezes a do ar. E o hexafluoreto de enxofre está também a ganhar utilização em aplicações não elétricas, incluindo coberturas de magnésio fundido, detecção de fugas e gravação de plasma na indústria de semicondutores, além de suas aplicações médicas limitadas, como em cirurgia ocular e como agente de contraste. Aqui temos algumas informações gerais. O seu aspecto é de um gás incolor e o odor dele é inodoro. Ele é solúvel em etanol e ligeiramente solúvel em água. O seu ponto de fusão de congelamento é de menos 50,8 graus Celsius. O seu ponto de ebulição é menos 63,9 graus Celsius. Pressão do vapor 12,90. A sua densidade é de 6,41 gramas por litro e a sua densidade no estado líquido é de 1,88 gramas por litro. A sua estabilidade química, ele é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenamento. Condições a serem evitadas é a estocagem em áreas com ventilação precária ou próximo a fontes de calor. Materiais incompatíveis são agentes oxidantes, metais alcalinos e alcalinos terrosos, alumínio pulverizado e zinco, além de outros. Ecotoxicidade. O gás rapidamente se dilui quando a área é bem ventilada, não causando nenhum impacto significativo.
e causa uma grande inalação deste gás, deve remover a vítima imediatamente para local bem arejado e, se ocorrer interrupção da respiração, deve-se aplicar respiração artificial. Já se houver irritação nos olhos, deve lavá-los imediatamente com água, remover as lentes de contato quando for o caso e consultar um médico. Já na pele, ele não tem nenhum efeito nocivo e uma forma de preparar esse gás é o reagindo flu com enxofre ou com dióxido de enxofre. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios. Bom, quando houver a exposição a uma atmosfera deficiente em oxigênio, no caso menor de 19,5%, pode estar causando tontura, enjoo, vômito, salivação em excesso, vivacidade mental diminuída e perda de consciência e também até morte. Perigos específicos. No caso, a exposição ao fogo pode provocar ruptura ou explosão dos recipientes sob pressão, e nenhuma parte do recipiente deve estar sujeita a temperaturas maiores que 52 graus Celsius. E meios de extinção. Utilize os meios de extinção apropriados para fogo circundante. No caso, não aplicar jato d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. E métodos recomendados para a destinação final. Quando a embalagem estiver já usada, não disponha localmente, e os cilindros contendo resíduos devem ser devolvidos ao fornecedor para a disposição do mesmo, e não se deve descartar em locais onde a sua acumulação possa ser perigosa. E também não deve cortar ou sucatear o recipiente sem autorização do fabricante do gás. Agora, fica a pergunta se ele é perigoso para a camada de ozônio, mas antes disso eu vou estar explicando o termo efeito estufa, que ele é usado para descrever o lento aquecimento da atmosfera devido à emissão de gases de origem humana. No caso, esses gases eles fazem refletir as ondas de radiação térmica emitida pela Terra e, portanto, o calor ele acaba ficando preso nessa atmosfera em vez de ser dissipado no espaço. E em relação à pergunta feita, todos os gases que afetam a camada de ozônio, eles contêm cloro em sua estrutura, e o SF6, que é o gás que estamos lidando, ele não contém isto em sua fórmula, portanto, ele não chega a danificá-la. E a molécula desse gás, SF6, é altamente reflexiva e contribui para o efeito estufa, mas a sua concentração ela é extremamente baixa, é basicamente insignificante. E isso significa que sua contribuição para o aquecimento global é muito pequena, menos de 0,1% do efeito total em comparação com o dióxido de carbono, que chega a contribuir com 60%. Bom, gente, vamos só voltar aqui nos meios de extinção, porque eu não fui muito clara para vocês no porquê não deve utilizar a água quando este gás tiver sofrido uma reação de combustão e tiver pego fogo. Bom, ele pode ter impurezas que vai fazer ele hidrolisar com a água, formando outro reagente, no caso, o fluoreto de hidrogênio, que é corrosivo e tóxico. Então, acaba sendo muito prejudicial para a gente. E é por esse motivo que não pode estar utilizando a água. E é isso. Obrigada pela compreensão.